Nós estamos então na última palavra a sétima palavra da série de Casas de Paz, uma palavra de entrega. Repete comigo. E nós estamos num caminho, né? Esse é um caminho, foi um processo, e nós vimos uma palavra de perdão, nós vimos uma palavra de abandono, de restauração familiar, mas agora nós estamos em uma palavra de entrega. É o último momento do Senhor Jesus na cruz, e é importante demais que a gente compreenda todos os fatores que estão envolvidos nesse instante. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos 44 a 46, diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então clamou Jesus em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vamos repetir essa frase? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Novamente. E dito isso, expirou. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito, mas ninguém tirou a vida de Jesus. Já disse isso aqui algumas vezes, ninguém tirou a vida de Jesus. Se Jesus não tivesse entregado o seu Espírito nas mãos do Pai, ele estaria na cruz até hoje, se isso fosse possível. Porque aonde não tem pecado, a morte não pode imperar. E ele estava ali naquele momento, se fazendo pecado. Ele se tornou pecado para que nós nos tornássemos abençoados. Assim diz a palavra: aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é muito agressivo a algumas pessoas, porque muita gente ainda acha que merece, que vai conquistar, que vai atingir o momento de Deus, a salvação, a presença de Deus, através da sua própria força, da sua própria santidade, da sua capacidade de fazer as coisas, no ser uma pessoa boa, de fazer coisas boas. As religiões ensinam isso, mas isso é um grande engano da parte do mundo e da parte do inimigo para desfazer aquilo que Deus está dizendo. Então hoje nós vamos dizer uma palavra de entrega, porque isso é sobretudo um exemplo extraordinário para cada um de nós, porque se o próprio Jesus dependeu do Pai e se entregou a Ele, diga Jesus, se entregou ao Pai. Então isso serve de lição para nós, diga assim: eu preciso também me entregar a Ele. É uma lição de entrega, é uma palavra de entrega. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cumpri a obra, fiz o que tinha que fazer e agora estou devolvendo ao Senhor a minha vida como uma oferta, a minha vida como aquilo que pagaria o preço para que agora a nossa família possa crescer e expandir para a glória do nome do Senhor. Então a entrega fala de dependência. Vamos repetir a frase? Entrega fala de dependência. Só se entrega quem depende. Você não se entrega, você não confia em alguém que você não dependa dele. Agora nós estamos falando do nosso Deus, que apesar de ser conhecido biblicamente como Todo-Poderoso, como Jeová Nissi, como Jeová Shalom, como o Deus Altíssimo, El Elyon, como Deus de justiça, para nós ele se apresentou através de Cristo com um nome diferente. Deus nos trata como filhos, e o nome de Deus que nós aprendemos e com ele precisamos tratar é Pai. Diga Pai. Porque quando você está numa situação difícil da sua vida, não importa a sua idade, Frank, você pode ser jovem como você, ou mais velhinho como eu, quando a situação está difícil, mesmo que nós não tenhamos mais o nosso pai terreno aqui, aí quando você vai dar o grito do seu desespero por causa de uma situação qualquer, você não vai lembrar de Deus e dizer assim: ô Todo-Poderoso, El Shaddai, vem e me salva. Não, você vai chamar ele de Pai. Por quê? Porque é assim que ele quer ser chamado. Uau! O Deus Todo-Poderoso, ele é seu Pai. Que coisa maravilhosa. O que você fez para isso? Nada. Só creu, aceitou a verdade, porque tudo que tinha que ser feito ele fez. Por isso, nós estamos diante de uma palavra de entrega. Diga: ele se entregou. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então a base do ministério de Jesus sempre foi a entrega. Jesus nunca fazia nada diferente daquilo que ele viu o seu Pai fazer. Por isso o sucesso dele. Por que nós como igreja, como crentes individualmente, como igreja corporativamente, não conseguimos atingir o mesmo sucesso, não conseguimos atingir a mesma posição? Porque muitas das vezes falta em nós querer repetir e copiar
as obras que Jesus fez. O próprio Jesus diz no capítulo 15 de João, no versículo 7, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e isso vos será dado. A grande dificuldade é a dependência, a grande dificuldade é a entrega, mas Jesus ele obteve sucesso máximo, mas Jesus era Deus, irmão, Jesus era Filho de Deus, mas quando ele veio ao mundo, ele encarnou em Filho do homem. Tanto é que na palavra, nos evangelhos de Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, repetidamente ele fala, porque o Filho do homem, porque o Filho do homem, porque o Filho do homem, porque ele se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele sentiu, ele padeceu, ele sofreu, ele passou pela cruz, porque ele se fez homem para morrer no seu lugar. E ele dependeu de Deus, assim como nós devemos depender também. João capítulo 5, versículos 19 e 20 diz assim, Jesus lhes deu essa resposta, ele foi arguído. Então ele responde assim, eu lhes digo, verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho faz também. Filhos são exemplos e modelos dos seus pais. Por isso, numa apresentação de criança como João, filho do Rancho, aliás, que beleza, hein? Essa do mês 4, até hoje eu estou tentando entender, e Deus foi em cima disso aí. João, graça de Deus. Sabe, a responsabilidade do pai instrui o menino no caminho que deve andar. E qual o problema de muitos pais hoje, muitas famílias distorcidas? É porque se o pai não sabe o caminho, como é que ele vai ensinar? Como é que ele vai ensinar alguma coisa que ele não sabe? Qual é o caminho? Boa pergunta para a gente poder compartilhar aqui um pouco, e não é retórica. Qual é o caminho do pai? Como é que eu chego até Alcântara? Eu tenho que pegar a Avenida Santa Catarina? Como é que eu chego na BR? Eu vou pegar a Avenida Albino e Parato, até lá no final. Como é que eu chego, pai? Através de Jesus. Ele disse, eu sou o... E não tem outra rota. Ele é o caminho. Então, para se ensinar o caminho, precisa conhecer. Pais, mães, atentem para isso. Então, Jesus, ele diz isso, eu não faço nada que meu pai não faz. Eu só repito o que ele faz, eu só falo o que ele fala. Esse é o nosso desafio de dependência, de entrega. Fazer o que ele faz, viver a vida dele, ser como Jesus foi. E vou lhe dizer algo mais, que às vezes parece difícil para nós encarar isso, mas é uma coisa que não depende nem do seu esforço. Basta a sua fé. Como assim, pastor? Basta você deixar acontecer. A graça de Deus vai atuar na sua vida. E quando você menos perceber, você vai ser igualzinho a Jesus. Relaxa, descanse. E seja abençoado, receba disso, só queira. O versículo 20, Jesus diz assim, pois o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhes mostrará obras ainda maiores que essas. Diga assim, o Pai ama. Qual é o segredo do amor? Qual é o segredo de Deus? É o seu amor. Mas não é um amor do Deus Criador. O Deus Criador é o Deus Criador de todas as coisas, mas o segredo do amor de Deus é o amor de Pai. É o amor de Pai, André. Espero que seu pai já esteja pé e firme. É o amor de Pai. Esse é o segredo do amor de Deus. Ele ama como um pai. E quando a gente fala isso para uma igreja que tem muitos jovens, os jovens às vezes não conseguem compreender a dimensão do amor de Pai. Às vezes a gente entende, Marcelo, quando perde, porque existe uma dimensão grande do amor de pai que só o pai conhece. O filho, enquanto não é pai, ele não consegue conhecer a dimensão daquilo que Deus quer fazer. Por isso eu quero lhe dizer hoje, o Pai te ama muito. Não tenha receio, não tenha medo de fazer o que Ele faz, não tenha receio de repetir o que Ele diz. Por mais que possa parecer contraditório para você, Deus não mente, não pode mentir. Fale contra as circunstâncias, ouse repetir as palavras de Deus como Jesus fez. E a sua vida, diga assim, a minha vida será de sucesso. Então, ao morrer naquela cruz foi a maior de todas as lições de alguém que estava se entregando, de alguém que estava se doando, de alguém que estava totalmente dependente da vontade de Deus, do plano e do projeto de Deus, e aquela era a maneira de como Deus conseguiu comprar de volta para si toda a humanidade como o Pai que Ele sempre quis ser. Agora, como nós nos aproximamos dessa condição? Se eu sei que Deus é Pai, eu preciso me comportar como um filho. Aliás, o próprio Jesus disse
quando ele fala, as crianças vêm para ser abençoadas, e ele diz, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque às crianças pertence o reino dos céus. Porque quem não recebeu o reino do céu como uma criança, não entrará nele. Qual a qualidade, a característica principal de uma criança no relacionamento com o seu pai? Confiança. Se o leão estiver lá no fundo do poço escuro e gritar para o Heitor assim, que não está vendo ele, pula, meu filho, que papai segura, ele vai pular, porque ele vai reconhecer a voz do pai. Confiança. Confiança. O filho confia. E essa é a grande questão que nós precisamos entender. Se eu consigo entender que Deus é pai, quanto consegue entender? Todo mundo gosta de dizer que é filho de Deus, né? Quantos são filhos de Deus aqui? Claro, todo mundo vai dizer. Mas qual é a maior manifestação de um filho de Deus? Diga, confiar no seu pai. O problema, não confiamos. Porque a gente cresce. E quando cresce, se torna independente. E hoje eu estou falando de uma lição de dependência. Quando nós crescemos e nos tornamos independentes, nós passamos a não confiar mais como confiaríamos. Nós confiamos na nossa força, na nossa capacidade intelectual, financeira, no nosso poder, força física, enfim, nessas coisas. Conta-se uma história que alguns botânicos lá, numa terra distante da Índia, estavam pesquisando flores em extinção, e encontraram uma pequena flor num despenhadeiro de uma montanha que caía até um vale, e aquela flor estava numa rachadura da pedra, e não havia como descer de rapel, apenas uma pessoa muito pequena podia fazer isso, e no meio daquela expedição tinha uma criança, e eles chamaram a criança, isso é só uma história, tá? Porque acho que ninguém é doido de fazer isso com uma criança, mas enfim, chamaram a criança e disseram assim, olha, nós descemos você até lá, e você vai fotografar aquela flor para que a gente possa catalogar ela, nós vamos estudar aquele material e nós precisamos de você. E a criança disse assim, peraí, eu vou pensar, e foi para lá, foi para cá, e foi procurar, sabe quem? O pai dela. E disse assim, se o meu pai, repete, se o meu pai segurar a corda, eu desço, mas se for outro, não. Porque o filho confia no pai. Talvez tivesse pessoas ali muito mais capazes de sustentar aquela corda, Eduardo, do que o pai. Mas o filho só confia no pai. Se eu quero ter Deus como pai numa situação de entrega, eu preciso me comportar como um filho. Isso é extraordinário. Nós precisamos entender, mas precisamos, sobretudo, crer completamente e também nos entregar. Entregar significa descansar. É disso que a Bíblia fala de descanso. Descanso não é ausência de trabalho. Enquanto eu trabalho, Deus descansa. Enquanto Deus descansa, eu trabalho. Sabe, Deus trabalha quando... Leon falou aqui na ministração com muita propriedade. Sabe, Deus nos abençoa enquanto nós dormimos. Aliás, a sua mente dorme, o seu corpo descansa, mas o seu espírito regenerado não dorme. Deus continua tratando com você durante a noite. Por isso que a parábola da semente diz que de noite e de dia dormiu e acordou. A palavra é semeada, o coração é boa terra e você não sabe como ela continua prosperando. Porque o espírito não dorme, a semente está sempre prosperando. Então descansar é confiar, é descansar que Deus vai cuidar de você até enquanto você está dormindo. É disso que eu estou falando, esse descanso, esse é o nosso grande desafio. Tem uma história de um meninozinho, outra criança, que foi viajar de avião, e foi viajar de avião junto na companhia do seu avô, e naquele voo tinha uma pessoa que nunca tinha andado de avião antes, e por isso tinha muito medo da turbulência, das histórias que se contam a respeito dos aviões, e percebeu que a criança sentou lá no cantinho e ficou observando a criança estava fazendo os seus desenhos com aquela planilhazinha semidigital, e desenhava, apagava, e o avião subiu, daqui a pouco passou por uma zona de turbulência, e a pessoa virou para a criança e disse assim, mas meu filho, você não tem medo de voar? E a criança disse assim, eu não. Mas por que você não tem medo? Porque o meu pai é o piloto. Porque o filho confia no pai. Ele não confiava na aeronave, não queria saber na tecnologia, da potência da turbina, ou de seja lá o que for. O filho sempre confia no pai. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer nessa noite, para que a gente possa meditar, pensar a respeito, até que ponto você é capaz de confiar no seu pai? Você é filho de Deus? Pergunta para quem está do seu lado, você é filho?
Se não é filho, hoje é o dia de ser. Vamos marcar por aí, né? Se não é filho, hoje é o dia de ser. E se você já é filho, até que ponto você é capaz de confiar? É disso que eu estou falando, de dependência. Eu estou falando de entrega. Então busque a Deus sempre. Busque a Deus sempre que for fazer um negócio. Busque a Deus sempre que for tomar uma decisão. Se precisar vender um carro, consulte a Deus. Se tiver que comprar algo, consulte a Deus. E me lembro quando eu comprei esse carro, Deus falou comigo lá no trabalho, no mesmo dia eu fechei negócio e disse, vai lá na concessionária e resolve isso hoje. Agora, na última viagem que eu fiz para fazer lá na Honda a revisão desse carro, o vendedor queria, meu amigo, ele queria me vender o carro de todo jeito, ele gosta muito do Tiago. Ele queria me vender o carro de todo jeito, um carro novo, e Deus disse assim, não! E eu dei a maior atenção para ele, tal, muita qualidade, ele gerente geral da concessionária, e não! Consulte Deus! Não dê passos sem que você o consulte, dependa dele. Se tiver que comprar algo, consulte. Se tiver que fazer qualquer coisa, pergunte, dependa dele. Às vezes a gente acha que pai, repete, todo pai se comunica com seus filhos. O que nós precisamos é aprender a depender dele. Nós precisamos aprender. Quando aprendemos a depender, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos desenvolver muito mais do que já temos nos desenvolvido até hoje. Essa palavra é de Deus para você. Diga, para mim. Quantos recebem essa palavra? Dê um aplauso a Jesus nessa noite. Então é uma palavra de entrega que aponta também para a rendição. A pronunciar essa última sentença, Jesus diz assim, Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Ele estava nos ensinando a verdadeira rendição. Naquele momento, Jesus não estava entregando apenas o seu corpo à morte, e nem o seu espírito ao Pai. Mas naquele momento ele estava abrindo mão da sua vida como uma oferta, abrindo mão da sua vontade para fazer uma oferta de amor ao Pai que pagaria pela nossa redenção. É muito mais. Hoje de manhã eu falei muito sobre isso, foi um culto tremendo lá na 44, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E quando a gente entende isso, a nossa vida deslancha, cresce para a glória do nome dEle, do nome do Senhor, para o nome de Jesus. Jesus estava abrindo mão de algo para poder conseguir algo ainda maior. Quando eu gosto de falar muito a respeito de semente, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho. Mas quando ele morre, ele dá muito fruto. Jesus precisava morrer. Para quê? Para que nós estivéssemos aqui. Ele é chamado de Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Mas hoje ele não é mais chamado de unigênito. Sabe por quê? Porque ele não é mais o unigênito. Hoje ele se chama de primogênito. Primogênito de muitos irmãos. Porque aqui, só aqui, 1, 2, 3, 30, 40, 50, 100, ele é o primogênito de muitos irmãos. Nós fazemos parte de uma grande família. Ele não está mais sozinho. Agora somos todos da mesma espécie, iguais a ele. Mente de Cristo, corpo de Cristo, assim como Jesus é, nós somos nessa terra. Qual o problema? Eu não me sinto assim, não tem a ver com você sentir, tem a ver com você crer, porque é isso que você é a sua identidade. Diga identidade. Às vezes nós temos muita crise de identidade, nós não conseguimos reconhecer quem nós somos no dia a dia, no meio da pressão, mas você é filho de Deus, tem uma identidade do Pai. Assim como você tem a identidade da sua mãe, do seu pai, o DNA, você agora tem a identidade espiritual do seu Pai. Você, diga assim, eu sou filho de Deus. João capítulo 10, 17 e 18, a palavra diz assim, Jesus diz assim, por isso é que meu Pai me ama. Diga, meu Pai me ama. Quem está falando isso? Jesus. Mas porque Jesus foi amado do Pai, hoje, ali ele era o unigênito, mas hoje ele é o primogênito. Nós, diga nós é ruim porque está falando muito assim, aberto, né? Diga eu sou amado também. É por isso que a Bíblia lá em Isaías diz que, mesmo que a mãe pudesse se esquecer do seu filho, Deus jamais se esqueceria de você, né? Ele tem na palma das suas mãos tatuado o seu nome. Essa história é muito bacana. Quando Israel estava debaixo do jugo de outro país, eles pegavam os filhos homens das mulheres judias e levavam para ser escravos. E o que as mães faziam? Tatuavam em hebraico nas suas próprias mãos, com ferro quente, o nome dos seus filhos, para nunca mais se esquecerem.
Eu quero dizer que o Pai, quem? Ele tem o seu nome escrito nas mãos dele. Nem os cravos da cruz puderam romper aquilo que ele fez pela sua vida. Se Deus é Pai, eu sou, não perca essa identidade. Não deixe que o mundo suje a identidade. Não deixe que problemas, que frustrações, que falação. Hoje se fala demais, mas não deixe que nada atrapalhe essa identidade e essa realidade, de que você é filho de Deus. Não importa o que você faz. Eu gosto muito de falar sobre isso, meu tempo hoje é meio apertadinho, mas assim, o filho pródigo, ele fez todas as coisas ruins que alguém poderia fazer. Não é isso, Frank? Pisou na bola. Talvez alguns de nós aqui tenham pisado na bola igual o filho pródigo, ou talvez até pior, porque tinha coisa hoje que não tinha lá, né? Então, assim, ele pisou muito na bola, mas apesar de ter pisado tanto na bola, ele nunca deixou de ser filho. Você sabe quem vai entrar no céu? Pergunta para quem está do seu lado. Sabe quem vai entrar no céu? Apenas filhos. Se tu não é filho, tu não entra lá. Lá é uma grande família. Só os filhos do nosso Pai entrarão lá. Mas como é que eu posso me tornar filho? Isso é fácil de resolver, ainda hoje. Jesus disse assim, a todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos aos que creem no seu nome. Filho. Então por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, ninguém podia tirar Jesus, a vida dele, não tinha pecado, mas eu a dou, diga, Jesus doou. Diga rendição, espontaneidade, vontade própria. E ele diz mais, eu tenho autoridade para dar e tenho autoridade para reter, porque eu recebi essa palavra do meu Pai, mas eu escolho me render. Sabe, a rendição da nossa parte precisa ser como a rendição de Jesus. Calma, você não vai para a cruz. Quem tinha que ir para a cruz já foi. Mas na sua vida, no dia a dia, nas relações humanas, nas relações da família, aprenda a se render. Se render não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de grandeza diante de Deus. Porque é assim que Jesus trata, assim que Deus nos ensina a caminhar a segunda milha, a oferecer a outra face, a entregar também a túnica, se alguém quiser levar a sua capa. Então a autoridade de Jesus foi uma autoridade de entrega, e fazer a vontade, nos rendermos assim como Jesus fez, é quando nós nos entregamos, ao invés de ficar resistindo. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, não resista. Diga isso a 3 pessoas, não resista. A nossa maior luta, irmão, é rendição. Não resista. Não resista a Deus, não resista a Deus de jeito nenhum. A nossa maior luta, então, irmãos, é a rendição ao Senhor. Uma pessoa, em geral, apenas se rende quando ela percebe que não tem mais saída. Mas enquanto ela vê uma outra opção, uma outra solução, ela vai resistir até o fim, lutando, lutando e lutando. Diante de Deus, não faça isso. Talvez um dia, espero que não, mas talvez um dia você tenha que vir a Deus porque não tem mais para onde ir. Mas, por favor, quando chegar esse dia na sua vida, não tenha medo de voltar. O Pai vai estar recebendo você de braços abertos. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você está fazendo, não importa o que você saiba que a outra pessoa está fazendo. O pródigo, ele é pródigo, mas ele nunca deixou de ser filho. O Pai vai receber. Aliás, essa história do filho pródigo tem muito pouco a ver com filho, e tem muito a ver com o Pai, com o amor do Pai. Nós não podemos perder esse viés dessa palavra. Então volte com confiança, porque se há algo que Deus nunca fará, é jogar na sua cara o que você fez na sua vida, no seu passado. Deus não faz isso. Ele vai abrir os braços e vai receber você, simplesmente vai colocar ali você no coração dele novamente, vai restaurar a sua autoridade, e Deus é maravilhoso em fazer isso. Deus é maravilhoso em fazer isso. Ele quer recebê-lo de volta. Vire para quem está ao seu lado e diga isso, ele quer recebê-lo de volta. Um homem muito rico, poderoso, e ele tinha muitas empresas, era um cara muito proeminente, muito próspero, mas era muito agressivo, muito incrédulo, muito duro nas suas decisões. Mas um dia, com o passar dos anos, sabe, a vida é muito cíclica, e quando você não tem a dependência de Deus, o sustento de Deus, ele começou a perdeu a saúde, começou a perder dinheiro, no final, encurtando a história, ele quebrou completamente. E quando chega um momento que é o fundo do poço, sabe, o fundo do poço às vezes não é tão ruim,
porque do fundo você não passa. Você precisa sair. A força sempre vai ser para sair. Ah, pastor, eu estou no fundo do poço. Opa, então você está no lugar certo para você começar a dar o seu up, né? E sair daí. Deus vai tirar você daí. Mas enquanto tem alguma coisa para você se agarrar, você vai conseguir alguma técnica para tentar não afundar. Só que a tendência é ir afundando, afundando, afundando. E aquele homem precisou passar por toda essa crise para um dia ele perceber que a única forma dele ser restaurado era através do Senhor. Sofreu um acidente, ficou paraplégico, perdeu tudo, e quando precisou voltar para Jesus, teve que ser carregado para ser batizado, porque nem com as suas próprias pernas ele podia andar mais. Irmão, não permita que a sua juventude, ou a sua idade, se torne um empecilho para você aprender a depender de Deus. Não permita que a sua saúde, ou a falta dela nesse momento, seja um empecilho para você não depender de Deus. Não permita que o dinheiro que Deus lhe deu, ou que você conquistou com o seu trabalho, ou, em outra partida, as necessidades que você está passando e a dificuldade que você está enfrentando, seja um empecilho para você não depender de Deus. Não permita que a cultura, que tudo aquilo que você adquiriu estudando, os diplomas, ou o fato de não ter conseguido estudar, ser um analfabeto ou um semi-analfabeto, que nada disso te afaste da presença de Deus. Que tudo isso seja um lugar de bênção e se torne, de fato, algo grande que Deus vai fazer na sua vida. Que seja uma motivação para você poder se aproximar dEle. Portanto, ouça, se você está distante de Deus, renda-se a Ele hoje mesmo. Vamos repetir? Renda-se a Ele hoje mesmo. Você entendeu? Diga para a pessoa que está ao seu lado, se você está longe, renda-se a Ele hoje mesmo. Hoje, agora. Se você está lutando com Deus em algum aspecto e já sabe que tem que fazer, você já sabe o que você tem que fazer, faça isso hoje. Vamos repetir para essa pessoa? Faça agora. Hoje. Não resista. Entregue-se a Ele. Renda-se a Ele. Faça isso. Teve um homem na Bíblia que tentou resistir a Deus, o nome dele era Paulo. Atos capítulo 26, 13 a 15 diz assim: ao meio-dia, todo mundo conhece a história de Paulo, eu vou ler rapidamente. Ao meio-dia, o rei indo em caminho afora, Paulo está contando o seu testemunho ao rei Agripa. Então, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os arguilhões. Então eu perguntei: quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou? Vamos lá, eu sou? O que é um aguilhão? Jesus disse: dura para você recalcitar contra o aguilhão. O aguilhão é uma aguilhada, é um pedaço de ferro que tem uma ponta, é pontudo, e que os vaqueiros usam para conduzir o rebanho, para conduzir o gado. Então, quando o gado começa a fugir do caminho, eles usam o aguilhão para perfurar o gado, para colocar de novo no caminho certo. E o que Deus estava dizendo para Paulo, que duro seria para ele, porque tanto tempo ele ficou lutando contra o caminho que Deus estava apontando para ele andar. E a pergunta aqui, a reflexão que nós precisamos fazer é por que nós continuamos sendo espetados por um aguilhão e não entendemos que Deus está querendo corrigir, diga corrigir, a nossa rota. E sabe qual é a rota que Deus quer nos ensinar? É a rota que nos leva diretamente para Ele. Ele quer você de volta. Alô? Ele quer você de volta, Ele está chamando você de volta. Essa rota que Ele está querendo te reconduzir. Isso é uma questão de rendição. Se Ele está te chamando de volta, para que ficar lutando contra os aguilhões? Vai ficar esperando que alguém fique furando do seu lado, machucando você? Não é furando para matá-lo ou machucá-lo gravemente, mas para corrigir a sua rota. Deus está chamando você. Às vezes as circunstâncias são um aguilhão da vida, que estão querendo corrigir a sua volta. A circunstância hoje, na sua casa, na sua família, no seu negócio, no seu empreendimento, talvez na sua saúde. Só você sabe. Ninguém mais sabe disso. Talvez nem a sua esposa, nem o seu marido, nem os seus pais. Mas o Senhor está querendo reconduzi-lo a uma rota correta, abençoada. Então isso é entrega. E a última frase de Jesus na cruz: Pai, eu entrego o meu espírito, fala sobre essa entrega. E essa entrega, antes de tudo, diga antes de tudo, precisa ser voluntária. Como eu queria obrigar você a fazer isso? Não posso. Se eu pudesse, eu ia lá naquele salão e arrastava você pelo cabelo.
Eu sei que não sai, né? Está bem preso. Eu arrastava você pelo cabelo. Mas eu sei que nós temos lutas. E essa entrega, ela precisa ser voluntária. Fala, voluntária. Agora não fala para ninguém, não. É para você mesmo. Essa entrega precisa ser voluntária. O Espírito Santo me disse que tem muitas pessoas que precisam entregar algo aqui, voluntariamente. E não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de questões pessoais da sua vida. Precisam ser colocadas voluntariamente diante de Deus. E algumas pessoas precisam colocar as suas próprias vidas voluntariamente diante de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Jesus ensinou isso. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, voluntariamente. Nós ouvimos, ninguém pôde tirar a vida de Jesus, Ele mesmo a doou, Ele mesmo a entregou. A morte de Cristo foi o resultado da sua entrega voluntária, e isso é mais do que lindo, isso é fantástico. Por isso o profeta Isaías, 750 antes, já dizia, Isaías 53, versículos 6 e 7, diz assim, todos nós, quem? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, quem é ele? Jesus, diga quem é ele? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, perdidos, não tínhamos ninguém com a vara, o gado usa aguilhão, o pastor ele usa vara e cajado, não tinha ninguém que nos conduzisse, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Se você já viveu na roça ou já teve alguma experiência com isso, sabe que todo animal, quando pressente a morte, ele grita, ele briga, ele geme. E talvez o maior de todos seja o porco. O porco é capaz de fazer barulhos horrorosos quando está prestes a morrer. Mas assim também a galinha, assim também é o boi, assim também é qualquer animal, mas a ovelha não. Por isso Jesus ele é comparado a uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. A ovelha, dizem, eu nunca vi, mas que simplesmente corre uma lágrima no seu olho e ela entrega-se voluntariamente à morte. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Voluntariamente, diga voluntariamente. Entregou voluntariamente, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele voluntariamente fez isso. E quando ele faz essa declaração, nós precisamos entender algo que é muito importante. Você não vai precisar morrer de novo com ele. Calma, ninguém vai pendurar você numa cruz. Mas entenda que ao receber Jesus como Filho de Deus e se colocar com essa nova identidade, ao fazer isso, diga ao fazer isso, automaticamente, eu estou em Cristo. E isso é uma troca que é feita no Calvário. O seu pecado vai para Cristo. Isso? E a justiça de Cristo vem para você. E o que você fez para merecer? Nada. É de graça. De graça para você. Caro para Ele. Mas observe só qual o resultado. Né? Para os homens de negócios, resultado. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Pergunta para quem está ao seu lado. Você subiu na cruz? A resposta é não. Quem subiu na cruz? Mas o que a Bíblia diz é que você já está crucificado com Ele. Logo, não é mais você que vive. Jesus morreu na cruz? Morreu. Se Ele morreu na cruz e eu estou crucificado com Ele, logo eu morri também. Mas eu estou vivo. Está vivo, mas está morto. Morto para o pecado e vivo para uma nova vida. Você morreu com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Isso é o resultado. Isso é ser filho de Deus. Isso é ter identidade. E isso não está falando de sentimento. Você não sente isso. Você sente o pecado, você sente a culpa, você sente a condenação, mas a sua identidade é de filho. E quanto mais você crer nessa identidade, confiar no seu Pai e descansar nele, menos, cada vez menos, diga menos, culpa, diga menos, condenação, diga menos, visão do pecado, diga menos, cada vez menos, porque você vai começar a ter a completa natureza de Deus em você. E aí você vai poder ouvir, falar, viver e desenvolver a sua real identidade. Diz amém. Mas Cristo vive em mim. Vamos repetir essa frase?
E esse viver que agora eu tenho na carne, porque nós continuamos na carne, na fraqueza, mas agora eu vivo pela fé. A fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A entrega dele foi voluntária. Para quê? Para que você hoje pudesse fazer parte da sua natureza divina. Então você precisa compreender e viver essa realidade na sua vida, a realidade de morte. Você morreu com Cristo. Embora não tenha perdido a sua vida física, você já morreu com Ele, você é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E agora nós vivemos de acordo com a nossa nova criação. Nós somos uma pessoa recriada em Cristo Jesus. E isso não é base do esforço. Eu tenho que me esforçar amanhã. Não, isso é base de rendição. Hoje a palavra que nós estamos pregando é uma palavra de entrega. Não é uma palavra de faça isso, faça aquilo, cumpra 3 ordens, cumpra 55 manuais, então tem 3 apontamentos, 5, 10, 12, faça isso. Não, apenas se renda, porque aquele que começou a boa obra, ele vai completar na sua vida. Renda-se a ele vai fazer o processo acontecer. Então nós precisamos acreditar nisso e viver essa realidade de uma nova vida, onde a nossa vida foi substituída completamente dentro de nós pela vida de Cristo. Quando isso acontece, já não prevalece a minha vontade, mas a de Deus. Você nem pensa, simplesmente reage como Jesus reagiria. Quando isso acontece, já não importa o que eu penso, mas aquilo que Deus pensa. Já não importa o que eu gosto de fazer, mas aquilo que Ele deseja que eu faça. Já não importa aquilo que me agrada mais, mas aquilo que agrada mais a Ele. Só que isso vai ser completamente natural. Isso vai ser completamente automático, é o Espírito que vai fluindo no seu coração. Não fica desesperado. Talvez hoje não seja essa a sua realidade, mas esse é o seu futuro, porque essa é a sua nova identidade. Diga amém. A grande questão é que tem muita gente que está no meio da igreja, mas ainda não foi crucificado com Cristo. Ainda vive uma vida muito independente. Não está interessado em se entregar nem em se render. Só quer fazer aquilo que interessa para ele próprio e nunca se submete a Deus. Sabe quando é que você morre com Cristo? Quando uma pessoa te ferir, ao invés de você dar o troco com a mesma moeda, você segura aquela situação. Isso acontece quando você entra na morte. Quando alguém lhe fala um desaforo, ao invés de você devolver a ofensa, engole o sapo. Isso diz que você tem o mesmo espírito do Cordeiro, você tem o mesmo espírito de Jesus. Você vai para a cruz sem reclamar. Não fica reclamando, não fica murmurando, você aceita o fato, você abre mão, você entrega, você devolve, você se rende, diga, se render. Se rende. Renda-se ao Senhor. Mas se você for um espírito de porco, tem algum espírito de porco, não levanta a mão. Nem olha para o lado. Por favor, olha para mim. Tem algum espírito de porco aqui? Olhar para o lado é perigoso, porque mulher olha para o marido e fica um problema sério depois. Alguém pode estar querendo dizer alguma coisa. Nós temos o Espírito de Cristo. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Diz amém. Essa é a nossa identidade. Esse é que nós somos. É isso que nós fazemos. E eu quero desafiar você hoje. Quando? Eu quero desafiá-lo hoje a orar como Jesus. Qual foi a oração de Jesus? Diga assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo o que tenho e tudo o que sou, eu me rendo. Eu não vou mais fugir da tua vontade. Eu me entrego completamente a ti. Em nome de Jesus. Diz amém. Você fez essa oração? Isso foi uma oração de entrega, uma oração de rendição. E eu queria que nesse momento você ficasse em pé comigo, porque nós vamos finalizar esse momento. Porque eu sei que pessoas aqui estão se rendendo voluntariamente. Pessoas aqui estão entregando aquilo que têm. Não apenas a vida, mas também o coração.